Olá, o nosso papo de hoje será sobre a equipe multidisciplinar. Eu considero a equipe multidisciplinar aquilo que sustenta a UTI, né? A maioria das pessoas pode pensar que os atores principais são o cardiologista infantil ou o cirurgião cardíaco infantil, mas, na verdade, quem está ao lado, né, do paciente no dia a dia, né, acompanhando toda a evolução do paciente mais de perto, com certeza é a equipe multidisciplinar. E eu considero esses profissionais aquilo que sustenta, né, e que eleva a qualidade, né, da evolução no pós-operatório. E hoje eu trouxe duas profissionais, né, dessa área, a fisioterapeuta Patrícia Angélica e a fonoaudióloga Rosana Assad, que são aquele tipo de pessoa com quem eu gosto de trabalhar, que são pessoas que colocam a mão na massa e que têm uma experiência tremenda, né, nesse aspecto. E gostaria de reiterar a importância, né, da comunicação entre os vários componentes da equipe. Então, em primeiro lugar, é uma comunicação muito clara e objetiva entre todos os membros da equipe, né? É de extrema importância que não só o médico, mas todos os profissionais envolvidos saibam da doença cardíaca de base do paciente, né? Porque isso é de fundamental importância para ele entender o que foi feito na cirurgia e como é que o paciente vai evoluir no pós-operatório, quais os tipos de adaptação que vão ter que ser feitas, né, para que ele se habilite, né, nessa nova condição pós-operatória após a correção. Então, gostaria de estar apresentando as minhas colegas, né, a Patrícia Angélica, que ela é fisioterapeuta, especializada em reabilitação motora e respiratória, em pediatria e neonatologia, e a Rosana Assad, que ela é fonoaudióloga, especialista em psicomotricidade e disfagia neonatal e pediátrica, com capacitação em amamentação. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu me sinto extremamente honrada, né, de tê-las aqui comigo, porque são profissionais que eu admiro de coração, vocês sabem, né? Bom, para começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta, né, para vocês, sobre a nossa interação, né? E para vocês, qual que é a atitude de comunicação em equipe multidisciplinar que vai impactar na evolução pós-operatória do paciente cardiopata? Obrigada pelo convite. Mônica, assim, eu acredito que ninguém faz nada sozinho e a força de todos os profissionais juntos, a gente consegue alcançar o objetivo final, que é o paciente ter alta muito bem. Para que isso aconteça, acredito que a gente precisa sempre ir comunicando as nossas estratégias para todos os profissionais, independente que seja médico, fono, nutrição, para que a gente consiga entregar o melhor atendimento e a melhor maneira do nosso paciente ter uma melhora mais rápida. E você, Rosana, como é que você acha que a comunicação impacta no desfecho? Agradecendo você também, prazer enorme de estar aqui. Eu que agradeço. E eu acho que a gente tem que se comunicar, porque às vezes a gente vai introduzir a via oral na criança e ela acabou de ter o atendimento com a físio, eu não comuniquei, a físio fez motor, o cara está exaurido, ele não vai evoluir muito bem na via oral. Então é muito importante a gente conversar com a equipe, com o médico, com o cardio, com a físio e saber o momento da gente adequar tudo para que a criança consiga ter um bom desenvolvimento. Eu acho que essa comunicação é fundamental, né? Primeiro para os pais, né? Eu acho que a gente lida com uma população muito diversa, né? Desde pais que são médicos, então a gente, né, pode usar o nosso linguajar, né, próprio, né? O nosso Medicaid, a gente pode tratar de uma forma mais tranquila, até
uma população mais simples, né, em que a gente precisa adaptar a nossa linguagem à realidade da pessoa, né, porque não adianta a gente falar tudo e a pessoa não entender nada. Então, a gente sempre procura adaptar essa linguagem, né, explicando o que o paciente tinha, né, e como é que ficou após a correção e como é que o coração vai sofrer todas essas alterações, né, no pós-operatório para se adaptar à nova condição hemodinâmica, né, porque desde a vida intrauterina funcionava de uma maneira X, né, o paciente foi submetido à cirurgia e foi modificado várias estruturas ali, né, então esse período de readaptação é um período crítico, né, que o paciente vai passar na UTI num primeiro momento e posteriormente vai terminar a sua recuperação em casa, né? Só vai permanecer no hospital no momento mais crítico e, se Deus quiser, a gente vai poder acompanhar isso no domicílio. E, ao mesmo tempo que a gente se comunica com a família, a gente também tem que falar com toda a equipe, né? Então, traçar sempre quais são os objetivos em relação àquele caso, né? Então, qual a expectativa nas primeiras 24 horas, né? No segundo dia de pós-operatório, terceiro. Então, o ideal é sempre a gente estabelecer uma meta para aquele dia, né? Então, com a equipe médica que está de plantão, a gente fala, olha, nosso objetivo é fazer isso com a ventilação, fazer isso com as drogas, né? A gente espera que o paciente tenha uma pressão X, uma diurese Y. Com a equipe da fisioterapia, olha, hoje só aspiração, higiene, no segundo dia já pode imobilizar, né, pode fazer estimulação, né, quando que vai entrar com a fisioterapia motora, o ideal é que essa comunicação seja feita no momento da visita multidisciplinar, né, com a presença de todos os profissionais para que tenha um alinhamento de todo o discurso. Mas se isso não for possível, né, isso depende de UTI para UTI, mas que se faça individualmente e a gente passe qual que é o plano, qual é a expectativa daquele dia, né? E com a fono é a mesma coisa, olha, nesse momento o paciente está sedado, está entubado, né, tá sob efeito anestésico, não vale a pena fazer nada, né, depois num segundo momento o paciente pode vir a fazer uma estimulação não nutritiva, né, numa situação posterior a gente pode introduzir o leite, né, seja de várias formas, ou na seringa, ou na mamadeira, ou seio materno, então assim, a gente direcionar a equipe para que a gente esteja na mesma página sempre. Sim. Né? E até para a família é muito importante eles criarem uma meta para o dia deles, porque eles estão super tensos, eles estão apavorados muitas vezes, mesmo que eles sejam médicos, eles estão com muito medo, muitos dispositivos quando a nossa criança chega. E quando a gente vai explicando quais são os próximos passos, eles vão entendendo o que vai acontecer nos próximos dias. Principalmente no primeiro momento é mais grave, então a gente vai ter que passar por isso, para depois a gente desmamar da ventilação. E eles começam a ficar mais calmos com as metas do final do dia. Então acho que é importante para a família também, para deixá-los mais seguros. Com certeza, porque eu acho que é natural, né, dos pais verem querem o resultado final, querem o filho em casa. Sim. Né? Só que a gente tem que traçar passos, né, nesse caminho. Então, para chegar nesse objetivo final, o que a gente vai ter que fazer? Né? A expectativa de hoje é essa, né? A expectativa de amanhã, a gente pretende isso. E sempre tá mostrando para a família que o paciente está melhor, né, que o dia anterior. Ou às vezes fala, olha, lembra como é que estava na semana passada, como é que estava na quarta-feira da semana passada, lembra? Então, olha quanto já evoluímos, né? A gente está no caminho certo. Sim. Né? Eu acho que isso é extremamente importante para
diminuir, justamente o que você falou, diminuir as expectativas, né? Alinhar a comunicação, né? E saber até onde a gente pode ir. Agora, eu acho que e isso é uma ferramenta que a gente pode usar com toda a equipe, né? Qual que é a meta de hoje, né? Em relação à parte médica, a parte da físio, fono, nutricional, da enfermagem, Sim. né? Isso eu acho que é uma ferramenta bem útil, né? No nosso dia a dia. Eles chegam com muita expectativa do dia, né? Está tudo alinhado. Rô, vamos lá, em relação à fono, né? Porque eu acho que é uma expectativa muito grande, né? Da gestante e da mãe, né? Que acabou de ter o seu bebê em relação à alimentação, né? Da amamentação. Porque eu acho que é a única forma que ela vê de poder cuidar do seu bebê, né? Então, ela tem uma expectativa muito grande em relação à amamentação. Logo que o bebê nasce, né, nos primeiros dias de vida, nós lidamos muito, né, com cardiopatias críticas na UTI neonatal, que são aqueles bebês que vão precisar de algum procedimento cirúrgico dentro dos primeiros dias de vida, né? Porque é uma cardiopatia em que o bebê não consegue receber alta sem realizar uma cirurgia cardíaca. Então, a gente precisa intervir logo. Nesse tipo de paciente, normalmente ele fica em jejum ou a gente dá uma quantidade mínima de dieta, muitas vezes a dieta é pela sonda, né? Como é que a gente pode orientar a gestante, né, nesse período de pré-operatório? Com relação à amamentação. Exato. Porque esse é o nosso objetivo final, né? Porque a gente sabe que é um período muito difícil, né? Porque elas estão fora de casa, a alimentação, a hidratação, o descanso é extremamente difícil. Mas o que a gente pode orientar elas nesse sentido? Se elas estão acompanhando o bebê que está na UTI, a gente orienta que ela faça a rotina do lactário, porque aí ela vai manter a produção láctea dela e cuidando das mamas. E a hora que ela vai para casa, a gente sempre diz, é um repouso. No caso dela já ter um outro neném, no caso de serem gêmeos, né? Ela oferta o peito para um que já está em casa e ela ordenha o leite da outra mama e já deixa separadinho, porque o lactário já vai ter orientado a ela a maneira dela conservar aquele leite para que o bebê que está na UTI possa receber o leite dela pela sonda. Né? Então, enquanto a gente não põe o que operou no seio, ela vai fazendo todo esse cuidado para manter a produção dela, tendo ou não outro neném em casa. Tem algumas situações em que a mãe não consegue ficar direto no hospital. Sim. Porque justamente a situação que você colocou, né? De ter gêmeos, né? Então, um tá internado, o outro tá em casa. Ou dela ter um filho, né? Muito pequeno. Sim. E que precisa de cuidado. Como você orienta essa mãe a manter a lactação? Porque no hospital tem essa rotina da ordenha, do banco de leite, tudo em casa. Em casa, geralmente todas elas têm uma ordenheira, ou manual, ou elétrica, daquelas mecânicas, e elas começam a congelar as porções dos leites delas. E quando ela vai na visita para o recém-nascido, ela leva aquele leite que ela ordenhou e preparou conforme a orientação que tem em todo o lactário. E o filho dela, quando for começar a receber pela sondinha, ele já recebe o leite materno, que ela levou de casa, entendeu? O tempo que ela está no hospital, ela vai no lactário. O tempo que ela está em casa, ela vai ordenhando em casa. E outra coisa importante que eu acho é alinhar justamente a expectativa, né, da quantidade e da qualidade do leite, né, que ela está conseguindo ordenhar, né, nos primeiros dias. Sim. Porque nos primeiros dias é apenas o colostro, né? Não ela não tem um fluxo aumentado. Isso. Você tem algum cuidado assim especial para conversar com elas? Que a produção ela começa a aumentar depois que o neném nasce, o colostro desce, depois do segundo dia a produção, se tá com a criança mamando, vai aumentando normal. Como a neném não tá mamando, ela vai mantendo a rotina da ordenha, bebendo bastante água, o que a gente sempre orienta
orienta? Tentar não se estressar tanto, para poder o leite não acaba, inevitável, elas se estressam. Meio impossível, né? Impossível, elas já estão ali com neonatal, né? Exatamente, elas estão com um nível de estresse muito alto. O tempo que elas têm, a gente orienta que elas se alimentem bem, durmam, porque aí ela consegue produzir mais leite. E assim que a criança estiver pronta para poder ficar no seio, nem que seja para um aconchego, essa forma da produção láctea aumenta também, quando ela tem a proximidade do neném com ela. Certo. Eu queria saber qual é o momento que você orienta que a gente já possa posicionar a criança no seio materno da mãe, que a gente fica aguardando a sua orientação para a equipe toda médica e eu poder posicionar ele no seio da mãe. Em que momento isso acontece? Bem, o paciente no pós-operatório ele precisa estar estável hemodinamicamente, né? Então, a gente não vai tolerar nenhum tipo de esforço se o paciente não estiver estável. Ele também não pode ter nenhum grau de desconforto respiratório, né? Para justamente ainda mais nessa fase inicial. Outra coisa que pode impactar é o uso de sedativos, né? Então, se a criança está muito sonolenta, ela não vai conseguir sugar, né? Muitas vezes não vai conseguir coordenar a sucção com a deglutição, configurando uma situação de risco, né, para o bebê, de broncoaspiração. Então, a gente vai pedir para a fono começar a avaliar e a trabalhar com esse paciente quando ele estiver estável hemodinamicamente, sem nenhum grau de desconforto respiratório, sem uso de medicação sedativa, né, e para começar esse trabalho. Entendi. Aí a gente geralmente começa com os estímulos não nutritivos, Exato. né? Exato. E como é que você avalia se a sucção ela é efetiva do bebê? Existem parâmetros clínicos, né? Existem exames. Como é que você faz essa avaliação? A sucção é efetiva ou não? A gente costuma dizer que a clínica fonoaudiológica é o melhor olho da gente, né? Então, é a prontidão, é a ritmicidade da sucção. Fala para tem muitas pessoas que ainda vão ser mães, né? Estão gestando ainda. O que seria uma prontidão? Explica melhor para elas. Prontidão é a criança já está em alerta. Você começa a estimular próximo da boquinha, ele já procura aquilo. Você introduz o que a gente chama do dedo enluvado para perceber o ponto de sucção daquela criança, a força, a pressão que ele tem. E aí a criança já está prontinha, ele vai de uma vezada só. Alguns demoram um pouquinho mais, ou pelos próprios procedimentos, tempo de intubação, e aí a gente faz uma dessensibilização daqueles estímulos, justamente com os não nutritivos. Então a gente começa com os estímulos não nutritivos, até ele conseguir gerenciar o volume que ele vai extrair do seio ou da mamadeira e coordenar, sugar, deglutir e engolir e respirar ao mesmo tempo. Então, isso tudo a gente vai fazendo os treininhos com eles, diários, né, dos exercícios. E acho que não só das mães, como dos médicos também, né? É o risco da aspiração, né, desse bebê. Sim. Como é que a gente pode descartar essa possibilidade de uma aspiração, que o bebê esteja broncoaspirando? Sim, a gente na nossa... a broncoaspiração clássica, que vomita e piora o desconforto respiratório de uma vez, é muito clássico. Mas silente. A gente, na própria clínica, a gente já vê o estado geral da criança conforme a gente vai introduzindo o volume. E na ausculta cervical... Tudo bem que às vezes a gente não define muito aquela silente, né? Mas a clínica, para mim, é soberana. Conforme a gente vai dando o volume, a gente vendo o estado dele de alerta, saturação sendo oscilada, ele tendo sudorese, ele evoluindo para uma sonolência muito grande, isso tudo já me dá um despertar de que pode alguma coisa estar ali sendo aspirada ou não, entendeu? E quando que você indica algum método diagnóstico para confirmar a aspiração? Se a gente não consegue evoluir no volume, a gente não está conseguindo evoluir no volume. Toda vez que eu entro com volume,
com aquela criança, ela me apresenta sempre esses mesmos padrões, aí vai me levar a querer pesquisar isso mais à frente. Eu vou tentar diminuir o fluxo desse leite que eu estou dando a ele. Primeiro a gente reduz o fluxo do bico da mamadeira. Não deu conta, a gente diminui mais ainda aquilo. Se é no seio materno, a gente põe com menos volume, a gente pede a mãe para esvaziar aquela mama. Se mesmo assim ele continuou apresentando esses tipos de sintomas, aí a gente indica fazer um exame de videodeglutograma para poder, se ele já tiver na condição de fazer o exame, para a gente ver se isso constata na nossa clínica, que a gente já identificou aquilo na clínica. Uhum. Você pode explicar um pouquinho melhor como é que é feito esse vídeo deglutograma? Para quem não é a prática diária. Geralmente ele é feito no centro cirúrgico, porque se a criança tiver alguma necessidade de ser aspirada na hora, a gente já está com toda a equipe ali. A gente leva a mamadeirinha que a criança já está fazendo uso, com o bico certinho, o volume que ela tem, e a gente leva um bico a mais, ou eu quando faço assim, e um bico a menos do que eu estou dando do fluxo. Que ali eu já vou testar 3 fluxos de volume com aquela criança. Então a gente ingere, dá uma mamadeirinha e tudo aquilo é sendo fotografado, como se fosse uma tomografia, um exame de raio-x, e aquilo ali a gente vai acompanhando todo o caminho que o leite está fazendo na descida até o estômago. Se naquele inteirinho e não desce por ali, ele vai para a traqueia e depois possivelmente para o pulmão, a gente já tem o sinal ali captado e radiografado de que ele está fazendo uma aspiração. Ele não está conseguindo limpar o volume que ele está engolindo, né? A gente diz limpar é quando ele tem uma tosse, que às vezes nem sempre é sinal de que ele está aspirando, são os reflexos orais, e ele não consegue dar conta do volume descer direto para o estômago. Tá certo. E esse exame é um exame importante porque é uma avaliação funcional, né, da deglutição. Então, não só anatômico, como também da função, né? É um exame que esclarece bastante. E outra dúvida, né? Eu não sou mãe, nunca fui. Quando que a gente... Qual a indicação de tentar outras formas, né, de amamentar? Copinho, seringa, quando que a gente tenta essas outras estratégias? Se a criança não está dando conta de sugar no seio ou de sugar na mamadeira, o copinho ele tem que ter toda uma prontidão e uma postura bem sentadinha, ter controle do tronco dele para ele poder sorver aquele leitinho e dar conta que a deglutição do copinho vai muito maior do que a da mamadeira. Então ele tem que se organizar para aquilo ali. Se ele não está dando conta na mamadeira, dificilmente ele vai dar conta no copinho, entendeu? Então, por isso que eu sempre opto pela mamadeira, porque para mim o sugar é muito importante. A gente amadurece as estruturas orofaciais e além de ser muito prazeroso, né, o sugar. E aí a gente já está preparando na hora que ele vai no seio materno também. Então, a gente só muda essas estratégias se não foi, desse jeito não foi, aí a gente tenta um copinho. E a seringa? Você acha que dá em bebezinho menor? Na seringa, geralmente no colostro, né? Porque aquela ali você vai pipetando, vai de gotinha em gotinha, e é o que ele dá conta. Mas para alimentação toda, eu prefiro ainda mais o seio materno ou a mamadeira. É que não vai ser um volume efetivo, né? Sim, não vai. Ele não vai dar conta da dieta dele toda naquela seringuinha, né? A dieta toda, o volume todo dele na seringuinha. Mas talvez numa fase de transição? Na transição, a gente geralmente faz a mamadeira e a sonda, que ou é oro ou é naso, ou o seio e a sondinha. Conforme a gente vai evoluindo na mamadeirinha, a gente vai diminuindo da sonda. A mãe vai aumentando a produção, tá ganhando peso, tá com diurese, a gente vai diminuindo da sondinha e vai observando os padrões dele. É que, na verdade, é um trabalho artesanal, né, Rosana? Porque isso é muito individual, né, de cada bebê. Porque os nossos bebês, invariavelmente, eles já ficaram entubados por muito tempo, usaram sonda nasogástrica, né, e com o uso da sonda piora o refluxo gastroesofágico. Tem uma dessensibilização da cavidade bucal, né? Então, às vezes...
tem aversão a leite mais quente, prefere leite mais frio. Mais frio, também tem essas estratégias, né? Porque às vezes quando ele não vai evoluindo muito, porque foram crianças muito manipuladas, né? Eles têm uma verdadeira aversão de você chegar até próximo da boquinha dele. Então a gente faz todo um trabalho de dessensibilizar aquilo e mostrar que o que a gente vai introduzir na boquinha dele é muito prazeroso. Algumas crianças só dá aquele start de novo do reflexo oral dele se a gente de repente muda a temperatura. Algumas crianças respondem melhor se a gente bota um pouquinho a fórmula ou o leite da mãe um pouquinho mais frio ou um pouquinho mais morninho. Cada um tem uma resposta individualizada. Né? Quando eles começam a apresentar aquilo de não querer aceitar tentativa o leite, e erro, tentativa e erro, aí a gente vai mudando o formato do bico, ou a gente bota um pouquinho mais frio, não digo frio de congelado, naquele Geloxzinho, botou um minutinho ali, já quebrou a temperatura, ele já vai sentir um estímulo diferenciado para ele entender que aquilo que a gente está ofertando para ele é prazeroso. E geralmente, né, essa fase da alimentação é a fase final, né, de toda a internação, que o bebê precisa ter uma alimentação com volume efetivo, com ganho de peso para ter a alta. Sim. E aí as mães sempre perguntar, não dá para fazer fono toda vez, mais de 2, 3 vezes, 2, 3 vezes ao dia. Qual que é a sua opinião? Você acha que vale a pena intensificar as terapias com fono nesse processo ou vai estressar o paciente, vai deixar ele mais cansado e é melhor ele repousar e ter o atendimento só 1 a 2 vezes ao dia? O tempo que ele está internado ali na UTI, eu acho que a gente tem que se preocupar muito de não exaurir as estruturas dele. Porque se a gente faz muitos exercícios, a gente acaba fadigando a musculatura e a resposta não vem. Elas sempre me perguntam, qual exercício eu posso ficar fazendo quando você não vem? Para mim, o melhor exercício, quando ele já tiver capacidade de ir para o peito da mãe, é fazer esse aconchego dele com a mãe. Porque mesmo que ele faça sucções ainda um pouquinho reduzidas, sem extração de volume, é o melhor exercício para ele. Então, sempre eu faço os meus atendimentos e depois digo, olha, 2 vezes, 10 minutinhos, vamos colocar ele no peito, porque elas ficam querendo ajudar muito, a maioria fica o dia inteiro dentro da uma UTI, né? Então, pronto, eu já fiz os meus atendimentos, tal hora e tal hora, você vai colocar, próximo da dieta, vai fazer o aconchego dele no seio e deixar ele sugar o biquinho do peito, a mama, do jeitinho que ele tiver depois sugando. A mãe esvaziar o seio Primeiro no banco de leite. A gente pede ela para esvaziar toda a mama, porque tem mãe que tem muita produção. E aí a gente acaba desorganizando ele na hora dele sugar, vem o volume e aí ele vai... Nossa, o que eu vou fazer agora, né? Então a gente diz, olha, o melhor treino é o de sucção na sua mama. Então você vai no banco de leite, esvazia a mama e vamos dizer, 2h30, você vai colocar 10 minutinhos ele no peito, depois volta para o leito que ele vai receber a dietinha dele ou pela mamadeira e o complemento pela sonda. Fora a interação, né? Não, só aconchego mãe e bebê. A dupla precisa muito desse contato. Só de posicionar o neném no seio. Para ela, aquilo é muito prazeroso, para ele 1000 vezes melhor. E ela tá cuidando do próprio filho, né? Exato. Eu falo, melhor analgésico. Melhor é o colo da mãe e a proximidade no seio. Com certeza. E uma coisa também que é muito comum é o uso de espessante, né, no leite. Qual que é a indicação? A gente só lança a mão do espessante quando a gente já tentou várias vezes. Primeiro a gente tenta diminuir o fluxo da mamadeira, porque às vezes ele está incoordenando ou não está tendo aquela percepção sensorial do volume mais fino, porque o fluxo está muito grande. Então aquele fluxo, quando ele suga, vai muito volume e ele não consegue entender o que ele vai fazer depois da terceira sucçãozinha dele. Então a gente tenta diminuir o fluxo. Porque é aquela coisa, né? Às vezes você coloca o dedinho ou a chupeta, não, né? É a mesma coisa todo mundo do volume. Fala, nossa, tá sugando super bem. Mas aí ele com aquele volume dentro da boca, ele não sabe coordenar a sucção com a deglutição. Exatamente. E é nesse momento que há o risco de broncoaspiração. De broncoaspirar, né? Porque às vezes assim, nossa, ele vai mamar super bem. Olha, no dedo ele mama, na chupeta ele mama, mas não tem volume. Isso é muito diferente, não tem volume. Quando entra o volume, ele tem que ter a percepção sensorial dele do que está dentro da boca, o movimento de sugar, o de extrair o volume
engolir e respirar, ou seja, ele faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Ele suga, deglute, respira, suga, deglute, respira. Se às vezes a gente está com um fluxo muito grande, ele se incoordena quando ele extrai um volume grande dentro da boca. Ele não sabe mais o que ele faz. Ou escapa o volume, ou ele vai engasgar e ter o risco de broncoaspirar aquele volume. Então a gente vai movimentando... Broncoaspirar, que a gente diz para quem não é da área e não teve essa vivência de UTI, é esse leite ir para a via respiratória. Respiratória, sim. Né? Isso. E pode, né, na pior das consequências, bebê pode expelir, né, através da tosse, Sim. pode eliminar esse leite, ou se ela realmente for para a via aérea, ela pode causar uma pneumonia química. Pneumonia, sim. Né? Sim. Legal. E vamos falar de coisas difíceis. E a indicação de usar sonda. Uma sonda, né, para alimentação, a sonda nasogástrica. Sim, geralmente quando ele está na UTI, ele vem com uma sondazinha ou oro ou naso, enquanto a gente vai transicionando a dieta da sonda para mamadeira, da sonda para o leite materno, até tirar a sonda. Ele fica na via oral exclusiva. Algumas crianças não conseguem chegar no volume todo que ele precisa. Então, a gente geralmente indica 2 vias. Se ele tem capacidade de pelo menos o mínimo de volume e por prazer oral, ele vai com 2 vias. Geralmente é a gastrostomia e o prazer oral para poder mandar para casa com segurança. Dificilmente vai com uma sonda naso ou uma sonda oro, porque a criança cresce e ele começa a puxar aquela sonda. Então, várias vezes ele vai ter que voltar no hospital para repassar aquela sonda. Né? E essa gastrostomia depois vai tirando. Eu acho que é bastante importante, né, esclarecer para o público que a sonda, ela é uma coisa transitória, Sim, né? Exatamente. Então, não é na verdade, a gente não dá alta para casa de sonda, Sim. a não ser que seja em regime de home care, Sim. né, sob supervisão. Sim. Então, justamente pelo risco de deslocamento dessa sonda, o risco de broncoaspiração. Sim. Então, a gente manda com a sonda para casa, visando, né, que continue essa terapia com a fono em casa, né, e mantenha o desmame, né? Então, ou seja, aquela criança que está engrenando, né? E está realmente nessa fase de transição e para acelerar a deshospitalização dele. Deshospitalizar, exatamente. Né? Deshospitaliza e em casa vai terminando a transição acompanhada. Agora, assim, naqueles pacientes que têm comprometimento neurológico importante, né? Que a gente sabe que o trabalho com a fono realmente não vai ter progressão, né? Por conta de problemas neurológicos, nesse caso, a indicação da gastrostomia é precoce, né? Sim. É precoce e é uma questão de segurança, né? Para mandar para casa. Sim. E a gente diz que não é para sempre, né? A gente não sabe como a criança vai evoluindo em casa, eles dão uma viradinha de chave completamente diferente, né? E aí depois retira a gastro. Rô, me conta como é que você faz... Ai, desculpa, né? Pra todo mundo que a gente costuma se chamar de Rô, de Pati. Rosana, como você orienta as mães, né, pré-alta? Quantidade, frequência, sinais de alerta, para quem que ela deve pedir ajuda? A que vai sem home care. Exato. Elas, antes de ter a alta, a gente tem o treinamento delas em oferta de todas as dietas, mama, seio materno, complemento de sonda, quando há necessidade. E depois que elas têm todo esse treinamento, eu sempre treino elas. Olha o sinal de alerta da criança. Como elas ficam muito na UTI, elas ficam olhando aquele monitor. E eu digo, esquece o monitor, porque em casa ele não vai estar. Então você tem que ver os sinais da criança. Tá muito sonolento? Tá muito fadigado, tá cansado, dá um tempinho e oferta novamente. Faz em 2 etapas, se for necessário aqui. Vai observando o xixi, a diurese do neném. Porque se ele começar a diminuir a diurese, começar a ficar muito sonolentinho... Ou ter uma diurese muito concentrada, né? Ele não tá mamando o necessário para ele estar mamando. Então, você tem que comunicar imediatamente ao seu pediatra e ver a conduta que ele vai ter. Se é
para ir no hospital e pesar direitinho, né? E o cardiologista. Nos cardiopatas, sempre primeiro para o cardiologista. É uma coisa que eu sempre reforço para todos os pacientes, né? Precisa ter um pediatra de referência, né? Inclusive, eu até oriento no pré-natal. Né, para elas já estabelecerem esse contato com o profissional no pré-natal, né, porque eu já presenciei várias situações que o paciente vai de alta, passa no primeiro no pediatra, não gosto, não gostei desse pediatra, aí vai em outro, roda em 2 ou 3, até você achar o profissional adequado. E nisso, infelizmente, quem sai perdendo é o bebê, né? E a pior situação que pode acontecer é o bebê ficar sem assistência após a alta, né? E culminar numa nova internação em muito pouco tempo. Isso é totalmente frustrante, tanto para a família quanto para nós, profissionais da área da saúde, né? Que a gente trabalhou tanto por esse período, né? Para que o paciente volte para sua casa em ótimas condições e retorna logo em seguida, né? Às vezes porque desidratou, porque não mamou direito, já tem né? que ter aquele vínculo com quem vai cuidar do seu filho, né? Você já tem que ir criando esse vínculo. Exato, porque o fato dele não mamar o suficiente, ele está usando medicações cardiovasculares, né? Diuréticas, vasodilatadores, então isso impacta, né? Na diurese, na hidratação do bebê, na quantidade de sais, né? No sangue, então é muito grave. Né? E o bebê é muito pequenininho. Eu sempre falo para elas também, foi para casa, se não acordou de madrugada para mamar, acorde. Nada de deixar num ambiente extremamente aconchegante, né? Temperatura ambiente, meia luz, uma musiquinha daquele ruído branco que elas gostam de colocar. E tá dormindo, não precisa acordar, precisa acordar para mamar, né? E daqui a uma semana pós-alta você vai voltar ao seu pediatra e alguma coisa ele vai mudar, né? Ou a dieta ele vai aumentar, ou ele vai fazer as mudanças. Então não pode ficar sem acompanhar isso porque eles desidratam muito rápido, né? Só para ter uma noção, né? Um bebê de 3 quilos, se ele perde 150 gramas, representa 5% do peso corpóreo da criança. É muita coisa. É muita coisa. Né? A gente pode falar, 150 não é nada. Não, Mas para um bebê de 3 quilos é muito. É muito. É muito, eu sempre falo para elas, pelo amor de Deus, acorda. Até voltar na pediatra para ver se está tudo certinho. É sempre acordar. Eles vão crescer, cresce muito rápido, né? E aí uma mamada da madrugada começa a ficar espaçada e dilui o volume que seria daquela das 3 da manhã. Exato, eles começam a mamar melhor durante o dia. E aí isso acaba compensando o período noturno, né? Eles vão crescer e a gente vai sentir falta de acordar de madrugada. Rô, e agora eu queria fazer um bate-bola com você sobre mitos e verdades no paciente cardiopata e amamentação. Cardiopata não consegue mamar no peito. Consegue, é mito. É mito, mas falam muito, né? Ele tem várias histórias de sucesso, né? Sim, sim. Isso é super gratificante, né? Para uma gestante portadora de feto com cardiopatia ouvir. Sim, sim. Né? É uma das perguntas mais frequentes. Outra frase, engasgou uma vez igual a sonda definitiva. Não, engasgar, tossir, espirrar são reflexos orais, né? Então ele vai amadurecendo as estruturas dele e ele vai exercitando. É que nem quando ele começa a balbuciar. Isso só passa a ser importante quando toda vez que ele mama, ele nauseia, engasga, ele fica cianótico, aí sim é um sinal de alerta. Bom, então o que eu acho sempre importante é individualizar caso a caso, né? E a gente sempre reavaliar, né? Porque a pior situação é você tomar uma conduta e não reavaliar aquilo que foi determinado. Né? Porque isso vai te mostrar para qual caminho você deve seguir. Se não deu certo daquela forma, vamos tentar de outra forma. Sim. Né? Então, se a gente errou, vamos errar logo e tomar o caminho certo logo em seguida. Sim. Né? Outro mito: choro pós-operatório é sempre dor. Não é sempre dor. Neném chora, né? Neném chora. Que bom que ele chora, né? E aí, a Paty pode falar isso? Eu acho que depende. Muitas vezes pode ser dor,
mas pode ser um outro tipo de desconforto. Muitas vezes, a gente, quando estuba um paciente que ele começa a chorar muito, a gente põe no colo da mãe e ele para. Ele só precisava daquele aconchego. Então, a gente tem que entender também que nem sempre que ele tá chorando, ele tá com dor. Tem que olhar num todo da nossa criança. Em UTI a gente trabalha com escalas, né? Escala de dor, a gente tem parâmetros objetivos, né? Sobre o grau de dor do paciente, né? Mas na maioria das vezes é o que eu falo, colo materno é o melhor remédio, melhor analgésico, melhor sedativo. E dor tem cara, se a gente fala, né? Aumenta a frequência, fica mais sudoreico, ele fica muito incomodado com tudo. Então, eu acho que a gente, aplicando as escalas e observando bem o nosso paciente, a gente consegue chegar num consenso do que o nosso bebê está precisando. Enquanto ele não fala, né? Os maiorzinhos ainda falam. Com certeza. Você tem alguma mensagem para as mães que estão indo para casa? Que elas podem... Qual seria o ambiente ideal? Quais os cuidados que elas têm que ter na amamentação em casa? Eu sempre digo para elas que a alimentação é ritmo e rotina. E isso a criança vai pulando de etapas em etapas, e se a gente estabelece esse ritmo e rotina desde que eles estão mamando, a introdução alimentar vai ser mais fácil, porque ele já vai estar naquele ritmo alimentar e naquela rotininha. A mãe, o pai, a família chegou e colocou o pratinho. E na próxima etapa, depois da introdução, que é o balbucia e a fala, né? A gente precisa ter ritmo respiratório para conseguir falar. Então eu digo, olha, é muito gostoso, leva para casa, deita junto, aconchega, só não esquece de dar mamar. Eu digo, só não esquece de dar mamar. E não sai da rotina. A criança precisa da rotina alimentar. Então, é muito gostoso levar para casa, agarre, beije, evita muito colo, porque muito colo vai dormir, não vai comer, e aí vai dizer, ele estava dormindo, não estava com fome, ficou muito no colo. Então, um pouquinho antes de dar a amamentação, bota ele um pouco desconfortado, não é deixar pelado, não é deixar sentindo frio, mas nada daquele aconchegozinho, temperatura ambiente e sonzinho no fundo, né? Para ele despertar, para poder fazer a alimentação dele. Então, é manter a rotina e o ritmo. Eu acho que é um meio termo, né? Porque eu acho que também não pode ser um ambiente muito... Não, em alerta ele não vai dormir, sim. Que disperse, né? Tanto a mãe quanto o bebê. Então, eu acho que tem isso que eu digo, próximo dos horáriozinhos deles, da rotina, a gente acende um pouquinho mais a luz, tira aquele ar-condicionado que tá muito gostosinho, para ele despertando, né? Também não despertar, pegar direto e vem cá que vai comer, né? Indo devagar. E outra coisa que eu acho extremamente importante é o posicionamento. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre posicionamento, qual que é a posição ideal? Sim, eu sempre digo que antes da criança sustentar a cabeça e pescoço, o modo de oferta da alimentação é sempre de forma verticalizada. Então vai pescoço e costinhas sempre verticalizado. Mas eu não posso deitar nunca. A criança só vai mamar deitada depois que ela já se movimentar, sustentar a cabeça e pescoço, e ela mesma sabe fazer o mão-boca para se livrar. Antes disso, não. Mas a barriguinha vai enchendo muito com leite e você diz que é para ficar sentado. Inclina em bloquinho. Eu sempre digo para eles, inclina em bloquinho. Cabeça e costinha, a barriguinha vai ficar estufadinha e ele termina de mamar. Né? É o que eu falo, né? Você consegue beber alguma coisa deitado? Não vai, ninguém deita, não vai. Deitado não, eu não gosto de amamentação deitada. Depois que eles já estão grandinhos, 1 ano, engatinhando, andando, aí até vai, né? Mas antes disso não, o estado deles sempre é a gente, eles não sabem se defender, é a gente que vai fazer por eles, né? Então sempre da maneira mais verticalizada possível o modo de oferta. E se tiver que inclinar, incline em bloquinho, cabeça e costinha junto, porque senão também inclina só a cabeça. Às vezes esse modo de oferta, assim eu libero muito a via aérea
o leite vai direto, o risco de broncoaspirar é muito grande. Se eu oferto assim, que às vezes a mãe tá preocupada, ou a avó tá dando ali, tá olhando, então, tá bem, né? E a criança tá assim, ele não vai respirar. Então, sempre... Que a mãe precisa estar focada, né? Porque às vezes você tá dando de mamar e tá fazendo outras coisas. Eu digo, olha, a hora de alimentar é a hora sua com ele. Então, a criança de frente para você, você tem que visualizar, porque qualquer desconforto você tá vendo, né? É um momento seu, nada de muito falatório. A criança vai mamar afoita, porque tem aquele falatório. Então, é calmo, é o seu tempo para ele. Se você tá chateada, nervosa, chorosa essa hora, passa pro pai, passa para a avó, para uma outra pessoa que esteja tranquila, porque tudo a gente passa para a criança. Pressa, eu tô com pressa, também não adianta, cada criança tem seu ritmo. Se tá apressada, pede outra pessoa para ofertar. É o momento da criança, o momento alimentar é muito importante. A gente tem que estar bem tranquilo para poder dar essa oferta. Com certeza. E o tempo de arrotar? Fala pois nem toda criança arrota. Nem toda criança porque você rota. Fica lá e e fica 3 tapinhas, a mão tem que ser meio em conchinha. Nem toda criança arrota. Então eu sempre digo, começou com volume maior, até a gente fica empanzinado, né? Tá cheio. Fica com a criança em pezinha um pouquinho no seu colo. Às vezes só de mudar de um lado pro outro, ele vem com arrotinho ou não. Mas só de eu ficar uns 5 minutinhos com ele em pezinho, já terminou toda a digestãozinha de descer para o estômago e ele vai fazer o trabalho dele. Né? Então eu digo, não necessariamente ele vai arrotar, mas deixa ele em pezinho um pouquinho antes de você deitar. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esclarecimentos muito importantes. E aí, Paty, vamos lá. Muitas mães me perguntam, não recém-nascidos, né, mas crianças maiores, o que eu posso fazer para o meu filho ir para a cirurgia em melhores condições? Então, uma coisa que eu sempre reforço é a parte nutricional, né? Ganho de massa muscular. Sim. Porque tem um catabolismo importante, né, após a cirurgia, e a criança fica muito tempo em jejum, com uso de diuréticos, então é importante ela ter uma reserva, e principalmente reserva muscular, né, nesse processo, que vai impactar na capacidade respiratória dela, né, no tempo de ventilação e tudo. Que mais que a gente poderia fazer para esse período pré-operatório, preparatório para a cirurgia cardíaca? Uma criança maior, a gente consegue fazer, associado a um bom aporte nutricional, a gente consegue ganhar mais massa muscular, força muscular, condicionando essa criança, lógico, sabendo qual é a patologia que a minha criança tem e quais são os limites dela, aonde eu posso chegar. Não é a condição de eu posso chegar, eu vou ganhar massa muscular, vou ali treino e deixo minha criança exausta, descompensada cardiologicamente. Então eu tenho que saber qual é a patologia primeiro, para depois eu conseguir fazer um treino que ele ganhe massa muscular, e além de tudo eu consigo fazer alguns exercícios respiratórios com ele antes, para que ele já vá treinando, porque pós-operatório ele vai estar com uma posição antálgica, ou às vezes ele nem vai conseguir sustentar. O que é posição antálgica? Posição antálgica é quando ele defende o que está doendo. Então, por exemplo, tem a incisão cirúrgica, ele vai tendenciar a proteger o que tá doendo, o que tá incomodando, tá com dreno de tórax, então ele vai fazer uma inclinação, então... Vai deitar em cima do lado que tem o dreno, isso, né? Porque dói menos, então aquele pulmão vai expandir menos. Isso, então se eu condiciono essa criança maior a como ela vai respirar, ela já vai ter uma memória do que é exatamente o exercício, e não a hora que eu vou chegar no leito que ele tá extremamente assustado, porque o pós-extubação, ele nem tá entendendo o que tá acontecendo. Muitos dispositivos falam, agora sustentem 3 vezes a respiração. Acabou para ele. Ele nem tá entendendo, ele nem tá conseguindo fazer uma expansibilidade total,
por conta da cirurgia e eu vou querer que ele sustente. Não vai conseguir. Isso é super importante. No bebê pequeno, né, no recém-nascido, a gente tem que lidar com a situação, né, de nascimento, né, desde recém-nascido de termo adequado, né, com peso bom, até crianças baixo peso, prematuras, né, a gente tem que lidar com aquela situação, infelizmente, mas sempre que puder fazer um preparo pré-operatório é fundamental, né? E assim, sempre essa interação, né, que eu acho super importante para saber qual que é a condição cardiovascular do paciente. Se você, às vezes, se ele tem um grau de insuficiência cardíaca, se é direita, se é esquerda, até quanto que você pode ir com esse paciente, né? Acho importante essa interação entre os profissionais, né? Sim. Acho que também, assim, uma coisa que eu falo para mães que são de cardiopatas, que não fizeram cirurgias ainda e são bebês. Eu falo assim, sabendo qual é a patologia do seu bebê, você não precisa, porque muitas vezes defende todo esse bebê, não, ele não pode girar de lado, ele não pode, porque ele pode descompensar. A partir do momento que ela sabe o que ele tem, ele tolera, põe ele para brincar, põe ele para rolar, põe ele numa posição que ele consiga ir treinando essa sustentação de cabeça, porque ele também vai para a cirurgia muito melhor. Então, o bebê, eu posso não passar para o bebê o que ele vai ter que fazer, mas se eu condiciono ele, só um controle de cabeça, ele estando um pouquinho melhor da parte motora, eu consigo fazer com que ele fique muito melhor quando eu for estubar ele, ou começar a motora nele. E eu acho isso de extrema importância naqueles pacientes que são hipotônicos, né? O bebê normal, né? Ele, de alguma forma, ele é estimulado, a família, né, acaba estimulando, mas naquela criança que ela é hipotônica, né, por algum problema secundário, né, seja ele neurológico, uma síndrome genética, eu acho que isso impacta diretamente na evolução pós-operatória, né? Com certeza, assim, as crianças que são, todas as crianças cardiológicas, a gente, quando eles chegam pra gente, a gente já arquiteta para que evolua logo para estubar, para ele já começar a se movimentar, seja no colo da mamãe o bebê, ou levantar para deambular. Mas essas crianças que vêm com problemas neurológicos, que são mais hipotônicos, eu tenho que pensar o quanto isso vai impactar na minha ventilação a longo prazo. Então, se eu tô ofertando para ele, eu tô dando toda a assistência da minha ventilação, eu tenho que fazer com isso muito mais rápido para ele tomar propriedade para o músculo dele e não se acostumar a ficar mais flácido ainda. Então, eu tenho que correr um pouco a mais, um olhar diferenciado para essas crianças. E é nesse momento que é importante o alinhamento de todas as equipes. Exato, né? exato. Então, a velocidade com que você vai progredir os parâmetros ventilatórios, né? Adequar a sedação adequada para aquele tipo de ventilação. Sim, e também assim, a parte nutricional. Então, assim, parece que não tem importância você não conversar com as outras equipes, mas o nosso trabalho de estubar um paciente, qualquer paciente, é o trabalho até de um médico da MTN que está fazendo toda a parte da nutrição dessa criança, a parte dos nutricionistas. Então, tudo vai fazer diferença, a sedação, quando o médico vai tateando, a gente impacta na hora que a gente vai estubar. E a compreensão da família também, né? Que a gente vai começar a desmamar a sedação, a criança vai começar a se mexer, né? Que vai ficar mais agitado, tem crianças que precisam ficar mais restrita. Então, conforme a criança vai acordando, ela fica mais nauseada com aquela cânula na boca. A gente já tem também que montar uma estratégia do que a gente vai colocar pós-estubação. Então, eu tenho que deixar tudo pronto, porque o paciente cardiopata, eu posso estubar ele ficar em ar ambiente. Calma, Paty, calma. Vamos, a gente já está na estubação. Primeiro vamos estabelecer as metas no pós-operatório. Você sabe que eu gosto de trazer paciente estubado do centro cirúrgico, né?
Recém-nascido é menos frequente, Sim. mas criança maior, né? Sempre Se foi uma cirurgia com um tempo de circulação extracorpórea curta, né? A cirurgia transcorreu sem intercorrências, se após a circulação extracorpórea todos os exames laboratoriais estão adequados, né? A gente tem um trato ali com a anestesia de superficializar a anestesia e né, estubar esse paciente. Sim. Porque o cuidado no pós-operatório, né, vai ser muito... A parte hemodinâmica vai ser de muito mais fácil cuidado, porque o paciente não vai estar com uma sedação tão pesada, né, ele vai estar basicamente com uma analgesia mais potente. E a parte hemodinâmica é de muito mais fácil manuseio, né? E o paciente tem uma evolução muito melhor. Sim. Né? Mas, naqueles pacientes, nos recém-nascidos, né? Quais são as metas da fisioterapia num pós-operatório imediato? Quando o paciente está entubado ainda. Exato. As nossas metas do dia é sempre manter a via aérea pérvia. Então, assim, eu não posso deixar essa cânula fazer rolha, rolha que significa parar a secreção nesse tubo que ele está respirando. Eu tenho que fazer manobras com cautela nesse primeiro momento, quando é liberado, tudo certinho, para fazer a remoção dessa secreção. Melhorar o posicionamento dele, que às vezes o posicionamento que ele fica no leito não me deixa ventilar melhor. Então, eu melhorar o posicionamento dessa criança vai fazer com que na minha ventilação eu consiga ter muito mais harmoniosa e sempre de olho nos parâmetros que ele necessita, não tentar dar mais do que ele precisa. Porque se você der a mais, você vai precisar aprofundar na sedação, Isso. né? Então, e aí um outro parâmetro também importante, né? Quando a gente está nessa transição da intubação para a extubação é a tosse, né? É um reflexo importante, né? Então, se o paciente estiver tossindo, se estiver com os reflexos normais, esse é um parâmetro importante. Isso. Que você falou de rolha, né? A gente tem um outro termo, né, que as mães devem estar familiarizadas, que é a telectasia. Sim. Que é justamente o fechamento de um segmento pulmonar, né, por rolha de secreção. Sim. Né? E eu tinha um chefe, né, quando eu fazia terapia intensiva pediátrica, né, não vou citar nomes, mas é um grande nome dentro da terapia intensiva, que falava que uma UTI com fisioterapeuta era inadmissível um paciente fazer a telectasia, né? Não é só ele que fala isso. Exatamente, assim. Você ouve isso com frequência, né? Isso. E eu acho que, assim, porque muitas vezes, não falo que são fisioterapeutas ruins. Eu falo que às vezes é não conhecer o paciente cardiológico, porque às vezes é o receio de você manobrar aquele tórax e alguém te ver com a mão ali e falar, era para fazer isso, e realmente eu preciso manobrar ele. Lógico, não vou olhar o aspecto da incisão, eu não vou a cirurgia, eu não vou pôr a mão em cima da cirurgia. Muitas vezes eu faço eu contenho outro lado do tórax, que como é muito mais maleável, a hora que eu vou manobrar, ele vai desviar, então eu contenho para que seja mais generoso, mas eu preciso manobrar, porque se ele atelectasiar, vai ser pior para nossa ventilação e, consequentemente, outras vai prolongar coisas. O tempo de ventilação mecânica, tem chance dessa secreção causar uma bronquite ou uma pneumonia. Sim. Né? Então, não se assustar. Se vê, né, fazendo as manobras, né, mas de uma forma um pouco mais delicada, né? Então, claro, a não ser que tenha algum cuidado passado pela equipe cirúrgica, que não deve manobrar por alguma situação específica. Mas, caso contrário, está na garantia do cirurgião, né? O fisioterapeuta pode fazer essas manobras de maneira suave. E uma condição muito frequente, né, principalmente nos recém-nascidos, nessas cardiopatias críticas, é o bebê sair com o tórax aberto, né? Então, para quem não está habituado, não é tórax aberto com
realmente tudo exposto, né? O cirurgião, devido ao tempo cirúrgico, né? O coração ficar um pouquinho mais inchado que o habitual, é optado, né? No intraoperatório de não fechar o gradil costal, para não restringir, né, a função do coração e aguardar 48, 72 horas, né, o paciente estabilizar, né, ele desinchar e tudo para fazer um fechamento mais seguro. Nessa condição, como é que vocês trabalham, Paty? Assim, eu sempre prezo para o que o meu paciente está precisando no momento. Então, às vezes ele está instável hemodinamicamente, o tórax está aberto, eu não consigo, às vezes está com um dreno, eu não consigo posicionar a minha mão para eu conseguir manobrar. O que eu faço? Às vezes eu mudo um pouco de posição meu paciente para uma drenagem postural, fazer com que eu consiga remover essa secreção. Se meu paciente está estável, se ele, nesse momento, está estável hemodinamicamente, eu não consigo fazer a manobra, consigo na ventilação fazer algumas manobras para conseguir fazer com que essa remoção de secreção seja muito mais eficaz, com mais eficácia. Então, assim, eu preciso entender o meu paciente no momento. Nem tudo é não, mas nem tudo é sim. Então, no momento que meu paciente precisa, eu vou sim manobrá-lo, mas no momento, por exemplo, se ele tiver com o tórax aberto instável, é o momento que eu vou lá fazer a higiene brônquica dele, aspirando, posicionando e vendo qual é a melhor maneira que ele fica. Isso é a importância da comunicação dentro da equipe, né? Qual Muito. que é o objetivo do dia? Quais são as metas, Exato. né? E é super importante essa interação, principalmente nesse primeiro momento, que o paciente está muito grave, vai ser só a higiene, né, higiene das secreções e o posicionamento, até o momento que a gente vai começar a fazer a transição, né, com redução dos parâmetros ventilatórios e preparando o paciente para a extubação. Sim. Né, com a redução da sedação, dos parâmetros ventilatórios e tudo. Sim, e até mesmo quando ele está entubado nesse momento que está mais instável, uma coisa que é importante falar é o quanto a gente tem que tomar conta de uma pneumonia associada à ventilação. Isso é uma das coisas que o paciente está instável, eu vou ficar muito de olho. Vamos escovar os dentes, vai manter o leito a 30 graus, vai tirar água do circuito para criança que tem esse tipo de circuito que está aquecido. Então, é muito importante a gente tomar conta também disso para que a gente não tenha uma pneumonia associada à ventilação, que é muito frequente em alguns serviços. E por isso que voltando na mesma frase, né, a importância da interação entre a equipe. Exato. Porque paciente que sofreu o procedimento cirúrgico, não tem nenhuma lesão residual significativa, hemodinamicamente estável, não tem por que ter uma intubação por tempo prolongado. Sim. Né? Então, se o paciente está intubado por muito tempo, o paciente tem algum problema neurológico, né, que compromete o centro respiratório, ou ele tem alguma lesão residual, né, significativa e que precisa sofrer intervenção. Sim. Né? Então, a gente sempre está conectado para que todos estejam na mesma página, né, e olhando para o mesmo lugar. Sim. Né? E aí, como é que você prepara o paciente para a extubação, Paty? Me conta, qual a sua experiência? A minha experiência, eu normalmente vou evoluindo conforme os médicos vão fazendo a coleta de exames, tá tudo certo, tá compensado, vai diminuindo sedação, a gente vai vendo como o nosso paciente vai respondendo, diminuindo os parâmetros, e a gente vai vendo entre relação paciente e ventilação, nossa ventilação começa a sobrar, então a gente começa a ter segurança para diminuir todos os parâmetros, e aí assim, quando a gente vê que a gente está num momento que a gente vai extubar nosso paciente, normalmente a gente passa esse paciente
para uma modalidade que ele fica, a gente chama de pressão de suporte, que é uma pressão que eu ainda dou, eu ajudo, mas eu não dou frequência. Mas, como eu falo para os pais, não se assustem. Se ele ficar um tempo sem respirar, o meu ventilador manda de backup. Porque ali a gente vai vendo, porque às vezes a gente tem aquela criança que diminuiu a sedação, fica enlouquecido no primeiro momento e depois encosta na ventilação. Eu não posso ter isso quando eu estubar, então eu tenho que ter a certeza que a hora que eu estubá-lo, ele vai estar sempre em alerta, mesmo que sonolento, mas o centro respiratório dele precisa estar ativo. Então, passou, a gente coloca 2 horinhas, vê se passou nesse teste. A gente faz um outro teste que é de tirar o ar do balãozinho, se a cânula dele tem balãozinho, para ver se escapa o ar. E aí a gente estuba o nosso paciente com segurança. Nesse momento da estubação, tem alguma diferença entre o bebê recém-nascido e uma criança maior, vamos supor, um lactente de 4, 6 meses de idade? É assim, a criança maior, a gente tem muito mais agitação, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação na hora que ele às vezes fica muito agitado e essa cânula fica se batendo demais. Então, na hora que eu for estubar, eu prestar atenção nos sinais que ele vai me dar quando a gente estubar. Mesmo porque ele depois vai ficar muito mais agitado. Às vezes o bebezinho, na hora que você estuba, você coloca ele em outro dispositivo, aconchega ele e ele fica muito mais calmo. Então, ele tem menos agitação psicomotora. Certo. E, assim, paciente é o que a gente chama de uma ventilação invasiva, né? Quando ele está entubado. E quando a gente estuba, ele sempre vai precisar de algum tipo de suporte, né? De oxigênio. Como é que a gente determina, escolhe que tipo que a gente vai usar? Um dispositivo de alto fluxo, de baixo fluxo? Eu normalmente, a hora que eu vou estubar, principalmente um paciente cardiopata, eu deixo tudo ao meu lado. É isso que eu ia falar. Tudo. Eu deixo desde um catéter simples de O2 até a minha fixação de uma reintubação. Porque eu prefiro estar com tudo pronto para que se minha criança precisar, eu tô ali para dar o suporte e não esperar em nenhum momento que ele tenha esse aporte. Como que eu vejo isso? Assim, às vezes a minha criança estuba, ela tem só um pouco de desconforto respiratório, que ele está transicionando uma ventilação invasiva para uma ventilação espontânea e ele precisa, aí eu avalio. Então, esse desconforto é leve para moderado, que a hora que ele se acalmar eu consigo tolerar, então eu vou colocar ele num alto fluxo. O paciente está confortável, sem ruído alto, e está só caindo mais a saturação, eu posso colocar um catéter simples, ou não tolera nada no nariz, uma nebulização à distância. Ah, não, ele estubou, tá muito desconfortável, ele tá, às vezes, pela sedação, tem uma agitação, ele tá abstinente, então ele fez um desconforto maior, a gente coloca numa não invasiva. Então, às vezes, a criança até precisa um pouco mais de pressão, mas ele tá tão abstinente que eu não consigo acoplar uma ventilação não invasiva nele. Então, a gente coloca no catéter de alto fluxo, com fluxo pleno para o que ele precisa. Ele se acalmou, o desconforto ficou ok, a gente mantém. Ele descansou e tá ruim, a gente escalona para VNI. É isso que eu falo, né? É uma coisa dinâmica. Muito. Então, o fato, muitas vezes o paciente até estuba e ele fica estável, fica bem, Sim. né? Tá precisando de um suporte baixo, mas ele pode evoluir com piora desse desconforto. Sim. Né? Ou às vezes estuba, não fica bem, precisa de um suporte maior e ele vai melhorando, né? Então, isso que é importante, é a reavaliação e a adequação a cada momento, né, do paciente. Sim. E como é que você, nesses pacientes que são maiores, como é que você estimula
a eliminação das secreções? Porque você aspirar uma criança maior é desafiador, né? Você aspirar um bebezinho, tudo bem. Ok. Essas crianças maiores eu aspiro só na hora do processo da extubação e depois ele mais calmo. Muitas vezes a gente consegue fazer com que eles façam exercícios respiratórios. Então, muitas vezes a gente... Aquele de assoprar bolinha. eu posso... A gente tem brinquedo terapêutico em alguns lugares que você pode levar até uma língua de sogra, tem aqueles cachimbinho que vai assoprando, a bolinha vai subindo. Se eu tenho muita secreção e a criança tá conseguindo contactuar comigo, a gente tem alguns dispositivos que, por exemplo, é o shaker, que eu consigo fazer uma vibração oscilatória e ele consegue fazer uma remoção dessa secreção. Aí na hora de tossir, eu peço para abraçar o animalzinho de estimação lá de bichinho que tem, ou pega um travesseiro. A mãe se sente mais segura também, porque a mãe fala, ele tá com uma tosse parada, mas eu também tô com medo que ele tussa, porque vai doer. Então, a gente dando esse suporte para a criança e confiança para a criança começa a entender que vai doer nesse momento, mas eu também vou ficar muito melhor para respirar. Então, exercício respiratório. E também uma coisa importante, quanto mais rápido eu tiro essa criança do leito, mais ela faz essa expansibilidade pulmonar, melhor ela vai ficar, tanto de parte motora quanto de respiratória. Eu acho que a mobilização é fundamental, né, pós-extubação. Então, no bebê pequeno, pegar no colo, né, no aconchego da mãe, sim, mobilizar, e a criança maior sair do leito. E, às vezes, mesmo com dreno, né, Paty? Sim. Como é que a gente faz? A gente põe nome no dreno. Como é que vocês fazem, né? Não, a gente põe nome no dreno, põe um apelido pra ele. O cachorrinho, o amigo, dá um nome, porque tem que ser muito dinâmico com a criança, porque ela tá assustada, ela não tá entendendo nada. Aquelas pessoas são pessoas novas e assustadoras pra ele. Entra toda hora alguém com uma roupa estranha, e quem é essa pessoa que eu vou confiar pra eu sair do leito, sendo que cada movimento que eu faço, eu tô desconfortável. Então, a nossa criança está estável, tá com um dispositivo que dê pra gente transicioná-la pelo menos até a poltrona, eu vou de dreno, eu ponho ele na beira do leito, vou conversando. No primeiro momento eu subo a cabeceira, porque eu posso ter um mal-estar, porque a criança está muito tempo deitada. Ponho ele na beira do leito, vou conversando, perguntando sobre a vida dele. E nisso ele vai entrando num assunto comigo, e aí eu vou relaxando, até mesmo vai relaxando. Dispersando, né? Isso, e relaxando até mesmo musculatura que tá muito tensa, porque ele tá todo se defendendo. E aí eu peço auxílio para os pais. Às vezes o pai segurando o dreno e a mão da criança já me ajuda na segurança. Então, eu só vou amparando ele, sempre dando, até mesmo o sapato que eu vou usar, vai fazer diferença para ele, porque às vezes ele começa a ficar mais instável e se eu tiver com um sapato ideal, eu consigo dar mais segurança para essa criança, para que ele consiga se deslocar pelo menos no quarto. E em relação à parte médica, o que é fundamental é otimizar a analgesia, né? Para que esse paciente não sinta dor e a sua parte fique mais efetiva, né? Muito, me ajuda muito, porque aí eu sempre falo assim com a enfermagem, falo assim, me diz qual é o momento que vocês vão fazer a medicação, porque eu vou dar uns 15, 20 minutos, eu vou entrar durante a medicação e depois já vamos combinar um horário. Muitas vezes tem crianças, até que a gente faz um quadro de cada vez que andar, a gente coloca um adesivo, faz alguma coisa que fique mais dinâmico. E eles vão que vão. Criança só quer brincar. E em casa, Paty, o que você orienta na alta em relação à parte respiratória? Respiratória. Se a gente tem alguma criança que ainda sai com uma parte pulmonar um pouco mais debilitada, alguma coisa assim, com uma tosse persistente, não por quadro viral, mas mesmo porque a criança não está conseguindo fazer essa remoção
por receio. Então a gente pede, ensina exercício respiratório, esse dispositivo vai junto com a mãe, muitas vezes pode fazer físio em casa, para que essa criança, no ambiente de casa, também se sinta muito mais à vontade, ele consiga eliminar essa secreção e ir indo bem para a vida, assim. E quais seriam os sinais de alerta para que você orientaria a família em casa? O quanto ele tá ficando... a coloração da minha criança, se ele tá muito fadigado, se ele... às vezes ele não tá desconfortável, ele começa com aquele, eu não quero ir, eu não quero fazer. Uma criança que é muito ativa. Então, são sinais que eu falo pros pais, ele brincou, quanto isso foi a brincadeira que era comum para ele tá fazendo um pouco menos, que daria para ele tolerar, ou quanto isso, o pequeno esforço tá fazendo com que ele não queira fazer mais nada, ele fica deitado, ele dorme. Então qual é o basal da criança, né? Exato. E assim, outra coisa importante conforme ele, é o que eu disse, a criança quer brincar, então ele vai chegar em casa, ele tá com saudade do irmão, do cachorro, das coisas dele. Então, ele, por mais que ele esteja receoso, ele vai querer fazer algumas coisas. Entendeu? Então, porque esses são sinais de alerta. Sim. Porque é o que eu sempre falo para as famílias. Por mais que ele esteja num pós-operatório recente de cirurgia cardíaca, a condição hemodinâmica dele é muito melhor que no pré-operatório. Sim. Então, claro, ele está em fase de convalescença, mas hemodinamicamente ele está melhor que anteriormente. Exato. Tem muitas famílias que falam, nossa, doutora, colocaram uma bateria a mais aqui, porque não tá difícil de segurar. Exato. Né? Então, é isso, esse feeling, né? Não tolerar uma criança desanimada, a dinâmica, né? Coloração, exato. Sudorese. Fugindo muito do basal dela. Uhum. Acho que isso é muito importante. São red flags, né? Uhum. Em relação à fisiomotora, Paty, a gente já falou um pouquinho, né, da mobilização precoce, né, e em relação à faixa etária também acho que a gente já falou, né, bebezinhos pequenos, acho que é pegar o quanto mais tempo puder ficar no colo, Sim. né, vai não só pela mobilização, mas pela quantidade de analgésico e sedativo, vai diminuir bastante, né, e nas crianças maiores a gente... otimizar, né, a analgesia para que o trabalho de vocês seja mais efetivo. Sim. Outra coisa que eu percebo muito em crianças maiores, né, é a mudança da postura, né, desses pacientes. Eles ficam totalmente encurvados, sim, com medo de esticar. Total. Né, isso causando dores cervicais, dores na coluna. Como é que você orienta essa parte postural? É assim, quando eles ainda estão mais restrito no leito, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, a gente, desde manipulação com pompagem, terapia manual, até mesmo laser pontual, para quando tem muitas dores cervicais, para melhorar essa dor e ele conseguir também se sentir mais seguro, para que eu consiga fazer ele ter uma postura melhor. Feito isso, começou a se movimentar. A gente começou a levar essa criança para deambular. Às vezes a gente fala que até um jogo interativo é uma coisa boa, porque eles estão ali se distraindo com aquele jogo interativo, eles conseguem fazer movimentação com o braço, que a hora que a gente vai, por exemplo, até o acesso que não dói, eles falam, mas aqui no meu braço tem o acesso. Eu falo, calma, tá tudo bem, vamos lá, vamos junto comigo. Então, você começa a dar segurança e distraindo com outras coisas, eles começam a melhorar essa postura. Foi para casa, aí a gente faz um outro tipo de exercício, né?
Que aí a gente, associado à nutrição, que muitas vezes tem muitos deles que aí, tô mais enjoado, come menos. Associado a uma boa nutrição, a gente consegue fazer bastante exercício de reposicionamento postural e até mesmo com alongamentos, um pouco maior, a criança um pouco maior, um pouco de peso, fazer exercício elástico, a gente vai dando tudo um condicionamento melhor para essa criança, esse adolescente. E uma queixa muito frequente dos adolescentes é fadiga, que eles se cansam com facilidade. Mas eu acredito que também isso tem muito a ver com condicionamento desse adolescente antes. É o que a gente falou. Um bom preparo antes, às vezes, da alimentação e do condicionamento dele ele vai perder na cirurgia. Então, se ele já não tinha um bom condicionamento, ele vai se sentir muito mais fadigado. O déficit vai ser muito maior. Né? Então, aí a gente vai ter que começar com eles, entendendo que, assim, tudo bem, você tá fadigado, a gente vai ter o seu limite, a gente pode fracionar essa terapêutica. Mas a gente precisa saber se essa fadiga é cardíaca ou se é muscular mesmo. Tipo, fiz muito, tô cansado. E em relação à parte neurológica, né? Muitas mães perguntam, o tummy time, né? No pós-operatório, quando que eu posso voltar a fazer o tummy time? A partir do momento que tiver liberado pelo cardio, a gente já começa a estimular essa mãe. Porque o que muitas vezes eu vejo assim, tá liberado pelo cardio, tá liberado pelo cirurgião. Mas eu tô com receio ainda. Então, a gente vai encorajando essa mãe, até mesmo com alguns apoios de mão, vou colocando no colo, vou colocando tanto na perna, quanto mesmo na mão. Abro a mão para não pegar na incisão e ela ir brincando com esse bebê para que ele faça essa extensão de cabeça. Eu vou começando a dar mais segurança para essa mãe de que tudo bem colocá-lo nessa postura, mas eu preciso da liberação do cardio. Que é o que a gente fala, o tummy time assistido, né? Isso. Com supervisão. Sim, sempre com supervisão. E você, pensando assim em alta, né? Em casa, você recomenda alguma série de exercício, de alongamento, repetições? Para mãe de criança bebezinho, eu sempre ponho para ela, eu não posso gerar uma aflição a mais dessa mãe em relação a etapas motoras. Então, isso eu acho que é muito injusto você fazer com uma mãe de um paciente cardiológico que passou por uma cirurgia e falar, olha, com 4 meses ele tá rolando, ele tem que estar se colocando sentado, ele tem que sentar muito bem com 6 meses, eu tenho que falar para ela que ela precisa de uma progressão. Que essa criança vai progredir e tem que evoluir com ela. Não vou ficar dando marcos, porque senão ela vai ficar desesperada. Então, eu vou falar para ela, olha, seu bebê agora tá com um hemodinâmico muito melhor do que ele tinha. Então, a gente vai fazer com que ele brinque. Então, olha, o próximo passo, vamos colocar ele de lado, vamos pôr ele assim, fazer um tummy time assistido, fazer com que ele suba a cabeça, olhar para os 2 lados, pegue, traga para o meio, põe a mãozinha na boca. Eu preciso dar para ela uma projeção de futuro que tá tudo bem com o desenvolvimento dele, sem colocar muita culpa nessa mãe. Porque ela já tem bastante culpa, já tem muito peso para ela. Nas crianças maiores a gente vai fazer com que eles se ressocialize de uma forma devagarzinho. Então, assim, os exercícios que estão sendo feitos aqui, tudo bem para você? Tem criança que fez transplante cardíaco que a gente dá alta fazendo jogo de bola no corredor. Por quê? Porque ele já está muito bem condicionado. Então, olha, quando voltar, esse tipo de treino, sem que você corra, então eu tenho que avaliar que fase que meu paciente está na alta. Mas eu sempre passo que ele vai fazer exercícios que vai voltá-lo às atividades normal que ele fazia. Porque eu acho que no paciente maior sempre tem aquela expectativa de você voltar à condição anterior, né? E é isso que é importante, né? Mostrar que o paciente está em evolução,
né? Que vamos chegar lá um passo de cada vez, né? Porque assim, eu não posso deixá-lo chegar no que ele quer, mas eu tenho que mostrar que ele é capaz de chegar lá, que ele tem toda a capacidade disso. É o que eu falo, né? A situação ideal seria todo paciente receber alta com fisioterapia no pós-operatório, né? Porque isso vai fazer com que ele se recupere e volte às atividades habituais muito mais rapidamente, né? Sim, com certeza. E capacidade pulmonar também, porque muitas vezes o paciente está se sentindo um pouco mais fadigado de musculatura, mas passou por um processo de intubação. Faz os exercícios com a físio, depois põe um pouquinho na máscara de BiPAP, faz uma reexpansão. Pós-operatório faz tanta diferença para ele. Com certeza. Infelizmente, não são todos os pacientes que têm condições, né? Mas essa seria a situação ideal, né? Bom, vamos lá. Mitos e verdades sobre fisioterapia. Quanto mais exercício respiratório, melhor. Não necessariamente. Às vezes eu olho para o meu paciente, a gente propõe, vamos fazer 10. Chega no quinto, eu tô olhando para ele que ele tá com uma demanda muito maior. Eu falo, olha, vamos lá, vamos fracionar, vai dar certo. Então eu interrompo minha série ali, e assim, eu não preciso deixar meu paciente, não, então eu vou sair do quarto, você vai fazer mais que quando eu chegar mais tarde, não, preciso que ele descanse, que ele recupere, para depois a gente conseguir executar, e assim eu vou gradativamente ganhando mais ele. Mito ou verdade? É melhor ficar quietinho e não se movimentar. Evitar, não quero arriscar nada. Jamais. Na minha criança eu brinco que assim, a gente despertou, acabou. Aí eu ainda brinco com eles, falo, não, vamos sair da cama que não tem ninguém doente aqui. Ainda brinco assim, que eu falo, não, vamos sair da cama. Quanto mais precoce, até mesmo quem está entubado, se está estável hemodinamicamente, mobiliza o precoce, acordou, leito é para quem está doente. Depois da cirurgia tá curada. A cirurgia bem sucedida, né? E aí, aqui eu queria fazer com vocês um joguinho, né? De uma integração, só para a gente exemplificar como é que é a nossa interação, né? Parte médica, fono e físio. Sim. Então, acho que assim, em primeiro lugar, é importante, como a gente já ressaltou, a comunicação, né? Então, o que foi estabelecido na visita não vai ser alterado até o dia seguinte, a não ser que aconteça alguma intercorrência. Sim. Né? E acho que assim, tudo que foi determinado tem que estar escrito em prontuário, né? Para que toda a equipe tenha ciência da decisão da equipe. Sim. Porque normalmente os rounds são com os diaristas, que são médicos que ficam horizontal, né? Todos os dias, e com a equipe principal, né? Então não tem por que uma pessoa, um plantonista que vem à noite, que está vendo aquele paciente pela primeira vez, mudar uma decisão que foi tomada numa visita em conjunto com toda a equipe. Sim. Então isso eu acho super importante. E a não ser que, né, nas reavaliações à tarde ou à noite o paciente tem alguma alteração, aí a equipe principal tem que ser acionada, e aí conforme for a gente vai mudar a conduta, mas caso contrário vai ser reavaliado só no dia seguinte, né? Sim. Então eu separei aqui alguns casinhos para a gente mostrar como é que a gente trabalha, né, entre nós. Então, vamos supor que a gente tem um lactente, um bebê de 4 meses que cansa no peito e não ganha peso. E aí? Pode ser, o gasto calórico dele no peito pode ser muito grande, então a gente reduz esse tempo de peito. Ou ele pode estar sem ter sido atendido pela físio primeiro, porque geralmente eu gosto de chegar depois da físio. E aí, Paty?
quando eu vejo o meu paciente, se ele está cansado, e ele não estava, eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou ver o que está acontecendo com a parte pulmonar, ou às vezes já está numa fase motora, então está gastando muita energia durante a fisiomotora e não está conseguindo ter esse aporte para esse gasto. E se ele está muito desconfortável, eu vou ver qual é o dispositivo que eu vou precisar ofertar para ele, dependendo da clínica dele. Em relação à parte médica, a gente vai ver sempre a evolução pós-operatória, né? Se o paciente tem alguma lesão residual, né? Que justifique esse cansaço, se tem algum ajuste de medicação que a gente possa fazer, né? Para otimizar esses sintomas. Ver a parte pulmonar, né? Se ele tem algum pneumonia ou bronquite, ou alguma telectasia, alguma coisa que justifique essa piora no desconforto respiratório. E aí a gente vai realinhar as condutas, né? E estabelecer metas, né? Qual que vai ser o nosso plano a partir de lá. É um desconforto muito importante, a gente vai ter que suspender a alimentação por boca, vai ter que passar uma sonda, ou diminuir o fluxo, né? Diminuir a quantidade, otimizar a fisioterapia. Sim. Aí a gente realinha todas as expectativas. Sim. Né? Bom, a segunda condição. Pós-operatório com tosse dolorosa e recusa para deambular. Paty. Bom, tosse dolorosa eu sempre eu converso com os pais sobre o travesseiro, sobre o acalento que ele tem. Muitas crianças fica com o tal do bichinho de pelúcia, abraça, mantém, ou às vezes o bebê tá no colo, peço para a mãe pôr a mão, não é para apertar, é só para conter esse tórax, para que não faça tanta oscilação. A recusa para deambular a gente vai ter sempre no primeiro momento, então a gente tem que entender essa criança, essa família, ter o apoio do pai, da mãe, para que eles estejam com a gente e saber a importância e a gente conseguir passar segurança para a nossa criança e assim ele conseguir nos dar esse start que eu posso levantar. Lógico que é associado à analgesia, que a parte médica vai nos ajudar. Eu acho que a gente tem que dar esse respaldo, né, medicamentoso. Sim. E o discurso, né, dando segurança tanto para a família quanto para a fisioterapia. Sim. Que pode ir em frente, tá na garantia, pode ir que vai ser melhor, vai ser o melhor. Sim. Né? Legal. Um bebê que tem suspeita de aspiração silenciosa, ele está fazendo pneumonias de repetição, Rô. Aí a gente pede fazer os exames, né, que comprove, porque quando começa a fazer pneumonia de repetição, muito provavelmente ele está aspirando alguma quantidade, né? E aí a gente conversa com a equipe médica, vê os exames que podem ser feitos, vê com a físio se é alguma coisa que possa estar ali atrapalhando esse pulmão, que não seja leite. E geralmente quando aspiram, elas dizem, veio coloração de leite. Elas são ótimas, essas meninas. Obrigada a vocês também. Quando a gente tem suspeita, muitas vezes a gente faz a manobra de higiene brônquica para que a gente consiga remover também o que está interferindo. Tem um aumento de secreção, mas quando a gente aspira, vem quantidade de leite. E nesse aspecto, o médico tem que ouvir vocês, né? A impressão e a experiência de vocês. Sim. Então, cabe ao médico estabelecer como é que vai ser esse período de transição, né? Até a gente comprovar se vai precisar fazer algum exame diagnóstico para comprovar que a criança está broncoaspirando, quais vão ser as medidas, né? Se for uma broncoaspiração maciça, talvez a gente tenha que interromper a alimentação por um tempo, né? Até uma situação intermediária de passar uma sonda, né, no intestino, depois do estômago, para que diminua a possibilidade de broncoaspiração.
até que a gente estabeleça aí qual que vai ser a estratégia, né, depois disso. É que a clínica fecha muito, né? Muito. A clínica é soberana. Não, Clínica, então, né? por isso, nesse aspecto, a gente tem que estar junto, levar em porque conta a experiência dos profissionais que estão com a gente. Eu acho que os profissionais multi, eu acho que para todos os pacientes, mas principalmente para paciente cardiopata, que muitas vezes fica meio receoso, eu olhar muito para essa criança, eu saber o que essa criança está me dizendo. Ele vai se eu prestar atenção em tudo que ele está desenhando para mim, a gente consegue ver o que está acontecendo com ele. Então, eu acho que todos os profissionais, se começassem a olhar para o nosso paciente cardiopata com muita desconfiança de tudo o que está acontecendo, está estranho, ele não era assim, ele não estava com esse padrão, está acontecendo alguma coisa diferente, você vai entregar para o médico assim, ó, não estava assim. Ele mudou o padrão, eu aspirei e tinha leite. Então, assim, e aí eu acho que a equipe também médica começa a se sentir mais segura sobre o que você está levando. E eu, como tenho a oportunidade, né, os pacientes maiores, claro, de acompanhar no consultório, no pré-operatório, você já sabe como aquela criança se comporta, como ela reage, né, aos estímulos, como ela é durante a internação, porque geralmente já passou por algum procedimento previamente. Então, a gente é mais sensível, né, Sim. a isso. Sim, com certeza. Paciente que foi de alta para casa, né? Em que momento que às vezes os pais, né, pararam a vida em decorrência da internação e eles precisam voltar a trabalhar, né? Qual o momento que a gente vai liberar para a creche ou para a escola? Educação física. Eu sempre começo a introduzir essa família a partir do momento que o médico faz a liberação para poder ir para creche, para escola. Então, cada vez que minha criança é maior, eu sempre falo assim, olha, tudo bem, ele tá bem, ele vai voltar a se socializar numa educação física sem muito contato, para que não tenha muitos empurrões, cair de frente e se fazer um choque com outra criança. Porque eu acho que esse é o grande perigo, né? Algum trauma, né, nesse tórax. Então, em brincadeiras, a criança pode ser empurrada. Sim. E tal. Então, não isolar o paciente na sala de aula sozinho durante o horário do recreio, né? Mas explicar, né, no contexto da escola, que ele tem que ficar, assim, reservado. De contatos mais... Exato, não no meio da brincadeira ali, sim, né? Eu acho que sim, assim, de bebê para ir para creche é muito mais o cuidado que a gente vai dar para as cuidadoras, né? Ou até mesmo vai ficar com a babá, então, esse bebê tiver muito tempo no tummy time, estiver chorando, preste atenção para às vezes se despressurize um pouco, deixa esse bebê um pouco mais livre, deixa ele começar as movimentações dele, também não precisa proteger, mas também não precisa deixar ele um tempão ali, e às vezes ele tá sentadinho, vai passar pro gato, não tem tanta estabilidade do braço, vai com todo o tronco de frente pro chão, então contém ele, faz a virada de uma forma generosa, que você contém o tórax para que ele consiga apoiar o braço, consiga sustentar o peso, para que ele consiga fazer o treino. Bebezinho pequeno, recém-nascido, lactente jovem é difícil, né? Porque é uma situação muito vulnerável, sim, né? Eles estão extremamente desnutridos por conta da cardiopatia, do pós-operatório, do grau de invasão que foi o procedimento, as vacinas não estão em dia. Então, eu
eu sempre recomendo que quanto mais puder postergar, de preferência 1 ano. Ai, maravilhoso. Essa seria a situação ideal. Mas claro que a gente tem que jogar conforme as necessidades da família, né? Às vezes o casal não tem nenhuma rede de apoio, os dois precisam trabalhar. Então, quanto mais puder postergar, né? 6 meses, 8 meses, 9 meses, né? Seria o ideal. Sim. E sempre orientar, né, a equipe da creche, né, os profissionais, os funcionários, de preferência creches que não tenham muitas crianças por sala, né, para que ela possa ter um cuidado mais individualizado, não ser aquelas creches lotadas. Sim. Né, e reforçar os cuidados de higiene, né, com esse bebê. E as crianças maiores, eu acho que para eles, quanto mais tempo a gente deixar fora do ambiente escolar, para eles é pior. Eu acho que é mais depressivo, né? Mais deprimente, assim, para eles e prejudica no retorno às aulas. Então, assim, 20 dias é o período que, em geral, eu deixo fora da escola, retornar, assim, não carregar peso, né? Porque atualmente as malas são mais pesadas que as crianças. Então, e se tiver elevador, né? Dá preferência para uso de elevador, não carregar peso e ter esse cuidado na hora do recreio, né? Para não evitar trauma, né? Sim. Empurrões, as brincadeiras e tal. Sim. Rosana, fale suas considerações finais para as nossas mães em relação à cardiopatia, à amamentação. Eu acho que quando eles vão para casa é a hora tão feliz, né? Já vai seguro ali, já vai treinado. E eu repito sempre, com relação à alimentação, é manter a rotina da criança. E retornar ao pediatra geralmente com uma semana após alta para ver se vai mudar alguma coisa na alimentação. Não ficar achando que pode deixar 1 mês, porque a criança vai ganhando peso e a alimentação vai sendo aumentada, né? Então, continuar. Qualquer sinal de desconforto que perceber, manter sempre o seu cardiologista junto, né, com o pediatra, para ver se é alguma coisa só da criança mesmo ou se é alguma coisa que descompensou da cardiopatia dela mesmo, tendo operado. Às vezes é algum remédio que precisa, né, equilibrar. Ajustado, né? Isso. E que cardiopatia e amamentação é uma coisa totalmente viável, Sim, né? E que é uma questão de tempo. De tempo, né? exatamente. É o que eu falo, tem coisas que são inevitáveis. Sim. Né? E que são insolúveis. Sim. A amamentação é uma questão de tempo. Sim, ainda não deu para colocar, vai cuidando da mama, do seu volume, que vai chegar a hora dele ter a prontidão e conseguir ficar, né? Uhum. Paty, suas considerações finais para as famílias de crianças cardiopatas. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, compare o seu filho com ele mesmo. Ele vai conseguir fazer. Porque muitas aflições para mim, assim, Paty, será que ele vai conseguir andar? Será que ele vai conseguir correr como uma criança normal? Eu falo assim, tenha paciência, evolua o seu filho e compare ele com ele mesmo. Porque essa família já tá tão cheia de incertezas, traumas inseguranças. E assim, com tantas coisas. Então, assim, brinque com seu filho, aproveite o seu filho, treine o seu filho e deixa isso fluir muito mais leve. Não é que não é para deixar de fazer, mas deixa isso leve, que ele vai alcançar os objetivos. E você comparando ele com ele mesmo, você vai acalentando o seu coração de que ele está conquistando o que ele pode. E ele vai fazer. Ele vai conseguir. Com certeza. E aí eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, que eu acho que esclareceu muita coisa para as famílias, né, de pacientes cardiopatas, que não têm a oportunidade, né, de ter o nosso cuidado, o nosso convívio, mas eu acho o mais importante das redes sociais é levar essa informação para pessoas que não têm alcance, né, a esse tipo de informação.
e reafirmar, né, que o paciente cardiopata é um paciente extremamente complexo, né, e que a equipe multidisciplinar ela impacta diretamente na evolução do paciente, né, no tempo de internação. Sim. Porque não adianta nada operar o coração, ficar tudo bem, se o resto não tá bem, né? A parte motora, neurológica, respiratória, a amamentação, a dieta, tudo isso tem que estar trabalhando, tem que estar junto com o cardiologista, né? Com o cirurgião cardíaco, porque senão a gente não vai ter sucesso, né? E se a gente tem sucesso e nossos pacientes estão aí, com certeza é trabalho da equipe multi da mesma forma como o nosso, tá bom? Meu agradecimento e minha admiração. Eu te agradeço também muito. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu amo ser fisioterapeuta, você sabe disso. E assim, é muito importante a gente levar isso para as pessoas que às vezes não sabem o quanto é importante a nossa atuação. Obrigada pela oportunidade. Também agradeço, porque nem todo mundo tem esse acesso, né? E às vezes eles ficam desesperados, não vai mamar porque tem a cardiopatia. Não é bem assim, né? E é um passinho de cada vez. Às vezes a gente trabalha igual formiguinha, mas depois tem o resultado final, né? Não, com certeza. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui também. Muito obrigada, gente. Se você assistiu a esse episódio, inscreva-se neste canal para você continuar recebendo esses conteúdos.